Olá, boa noite. Um grande prazer iniciar mais esse momento importante de formação aqui para todas as nossas escolas parceiras do Sistema Max. É um momento especial, pensado com muito carinho e faz parte também de um ciclo de formações que o Max tem proporcionado durante todo o ano, com diversas temáticas, para poder sempre estar trabalhando o processo de aperfeiçoamento, de desenvolvimento das nossas práticas pedagógicas cotidianas aí no ambiente escolar. Eu sou Rosana Mello, sou gerente de relacionamento do Sistema Max e gostaria de iniciar também agradecendo a participação de todo o nosso time de assessoria que está conosco aqui agora, grudadinhos, acompanhando essa formação e também vai estar compartilhando aí, agradecendo a presença de cada um. O Max é a cara do Brasil e eu quero muito saber de onde você está nos assistindo hoje. De onde você está conectado? Poste uma foto que está aqui nos acompanhando, poste nas nossas redes sociais, @Sistema Max de Ensino, para que a gente possa compartilhar a sua participação conosco. Um ponto importante, você já nos acompanha em todas as nossas redes sociais? Nos seguir na rede social do Max é estar atento, é estar ligadinho, acompanhando quais são as formações, os eventos, os encontros e conhecimentos também que nós divulgamos ali através da nossa rede social. Participe! 2 segundinhos, entra aí no celular, vai no Instagram, vai no Facebook, também estamos no LinkedIn, também estamos no YouTube e participa junto conosco todos os dias aí de tudo que a gente tem colocado de notícia, de informação, para que você fique cada vez mais próximo de nós. Também é importante compartilhar a nossa rede social com as famílias, exatamente. A gente quer que os pais também acompanhem toda a nossa divulgação, os nossos encontros, o que é que o Sistema Max tem trazido de novo. Convida também as famílias a participarem conosco diariamente aí dessas informações que nós divulgamos nas redes sociais. Tirou sua foto? Postou lá? Nosso time de marketing está aqui do ladinho para poder compartilhar. Logo, logo você vai poder ver lá a sua publicação para todo o Brasil na nossa rede social. Coloca no chat aqui do ladinho também. Estou falando de Salvador, da Escola X, para que todo o nosso time daqui possa recepcioná-lo com bastante carinho. Agradeço esse momento de dedicação, de tempo, para que vocês possam acompanhar junto conosco aqui um momento de desenvolvimento das práticas da liderança. A liderança é realmente um grande desafio e eu, como líder, acredito que um dos maiores desafios da liderança é desenvolver o time. É fazer com que você tenha um time que entregue resultado, que amadureça, que se aperfeiçoe e que consiga estar alinhado com a cultura e com os propósitos da sua escola. Não é fácil. E muitas vezes a gente lê um livro, a gente assiste uma live, a gente faz um curso, mas fica muito na teoria. Como é que a gente coloca em prática diante da minha realidade de trabalhar liderança dentro do ambiente escolar? Como eu coloco em prática práticas e estratégias que possam desenvolver um time de alto desempenho? Então, para isso, nós convidamos uma pessoa que vive diariamente o desafio de ser líder em uma escola. Nós convidamos o Vitor Petrovski para estar aqui conosco. Ele é mantenedor de uma escola parceira Max aqui em São Paulo, do Colégio Domus Auner. E através das práticas e estratégias que ele executa no dia a dia da escola, ele vai poder compartilhar conosco para que você possa ter um outro olhar sobre o dia a dia da liderança, sobre como formar o seu profissional para além dos processos. Porque todo processo, quando a gente desenha, quando a gente implanta, no final ele vai ser desempenhado, ele vai ser executado por uma pessoa. E esse olhar de liderança, do desenvolvimento, da aproximação desse liderado junto com o líder, para que ele tenha um feedback contínuo, para que ele saiba como desenvolver melhor as suas práticas e entregar um alto desempenho, a gente vai aprender um pouquinho hoje aqui com o Vitor. O Vitor, ele é especialista e mestre em tecnologia da informação, hoje mantenedor de uma escola, e gostaria de agradecer a sua presença aqui conosco, Vitor. Estamos aqui empenhados em entender um pouquinho o que é que você faz na sua escola que pode ser compartilhado conosco. Obrigado pelo convite. Sejam bem-vindos. Se você já está assistindo esse papo que nós vamos
conseguir trocar nos próximos minutos, você já deu o primeiro passo para ter uma equipe de alto desempenho. E eu acho que o importante de hoje é que, além de eu passar para vocês a parte teórica, a ideia é que falar para todos os mantenedores, líderes, coordenadores, gestores que estão aí assistindo, como se praticar, como colocar em prática, porque assistimos muitas palestras, aí frequentamos diversos eventos e sempre fica aquele querer e dúvida de como eu vou praticar. Então vamos em frente com a palestra de hoje, que nós vamos conversar sobre time de alto desempenho, práticas e estratégias. Vamos lá, eu vou começar contando para vocês aqui sobre a história de Gardila. Aqui, ó. É porque está muito atrasado aqui. Jaime Escalante. Vamos lá. Jaime Escalante, eu vou começar contando para vocês a história de Jaime Escalante. Jaime Escalante era um professor de Garfield, nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos existe um concurso grande de matemática, onde o diretor dessa escola, o Henry Gradilas, decidiu fazer reuniões semanais com o seu time para que ajustasse os desempenhos dos alunos. O resultado disso é que era uma escola de sua maioria de origem latina, essa escola, e ela performava muito mal nos testes de matemática. Certa vez, os alunos performaram todos com nota máxima. Os órgãos envolvidos, então, desconfiaram que existia algum tipo de falcatrua, algum tipo de cola nessas provas. E então, o que aconteceu? O teste foi refeito dentro da escola, com pessoas assistindo, com auditores, e para surpresa, aliás, não surpresa, não por exemplo do professor e do diretor, a escola performou novamente com nota máxima em tudo. Então o que eu quero dizer com isso? Tudo isso começou a partir de reuniões semanais que o diretor aplicou com seus professores. Então, dito isso, o segredo é corrigir a rota toda semana, então antes que o barco desvie. E para isso nós vamos falar desses 5 pilares. Então o que eu trago para vocês hoje aqui são os 5 pilares para ser desenvolvido um time do sucesso, tá? O primeiro deles é propósito e paixão, feedback contínuo é o segundo, liderança inspiradora e democrática como o terceiro, processos e disciplinas o quarto e, por fim, reconhecimento e experiências. O plano 30, 60 e 90 do qual vocês estão vendo aí é um convite que eu vou fazer para vocês no final, para que comece a colocar em prática esses 5 pilares. Então vamos em frente no primeiro pilar. Propósito e paixão. Propósito e paixão nada mais é conexão entre o trabalho diário e o impacto maior de onde você quer chegar. Vamos traduzir. Muitas palestras por aí, muitos congressos, você escuta assim, olha, escola, você tem que ter ali definido sua visão, sua missão, seus valores. De fato tem que ter definido. Mas ele é muito mais do que isso. Ele é colocar em prática isso. Então, poxa, Vitor, me dê um exemplo mais palpável disso. Veja bem, quando você define visão, missão, valores da sua instituição, você sabe ali na hora que está escrevendo aonde você quer chegar. Aonde que a sua instituição, aonde que a sua empresa quer chegar e de que forma que quer chegar. Então, nada mais é de você vivenciar aquilo. Por exemplo, se eu quero como propósito ser um triatleta, eu tenho que colocar as minhas metas curtas diárias de eu treinar, de eu cuidar da alimentação e por aí vai. Então não basta só eu falar, eu quero ser, eu tenho que colocar em prática. Então, quando você traduz a visão, a missão, os valores e traz para a realidade prática do dia a dia, isso fica mais certo, mais intrínseco no dia a dia da sua instituição. Então, nada mais é que tornar a missão e os valores da escola compreensíveis para a equipe. Porque não basta colocar aquele texto, colocar um mural, colocar em todo o material. Isso é necessário, tá? Mas não é só isso que vai fazer com que o seu time traduza aquilo que é o objetivo fim da sua instituição. Não é aquilo que vai traduzir. Então, é a prática do dia a dia, fazer com que as pessoas se apaixonem, é o dia a dia, tá? Então, propósito e paixão é você traduzir, identificar e comunicar o propósito da sua escola. Porque, afinal, todos nós somos feitos de emoção, além da razão. E a emoção sustenta o compromisso. Então, quando você tem engajamento, propósito com algo, você sustenta o compromisso para com aquilo, tá? Olha que dado interessante. Isso aí foi uma fala da nossa escola lá, que não foi direta para ninguém da liderança, mas a gente escutou isso, que é: o nosso colégio é uma experiência a ser vivida pelo aluno. Aí foi uma coordenadora pedagógica que falou isso para um pai de família.
Quando eu escutei isso, eu falei, nossa, é isso, se trata disso. Ela falou bem isso para um pai. Ela falou, olha, pai, se eu pudesse voltar no tempo e meu filho tivesse a idade escolar, sem dúvidas eu colocaria ele para estudar aqui. Porque esse colégio é um colégio que é uma experiência a ser vivida, não é um colégio que você só matricula. Veja bem, traduzindo isso para o primeiro pilar, isso é paixão, isso é emoção. Olha só, a equipe entende que o nosso propósito é em prol da educação e aonde a gente quer chegar. E transformou isso numa experiência a ser vivida pelo aluno. Pois bem, falando nisso, coordenação, como deu o exemplo da nossa coordenadora, direção. O nome já diz, direção é onde eu quero chegar. A direção diz qual que é a direção que eu quero chegar. Se é para lá, se é para cá. E quem dá as coordenadas, assim como o avião ele sabe que ele vai sair de Guarulhos com destino a Paris. Mas o piloto, no momento, ele faz as coordenadas, qual o caminho que ele vai seguir para isso. Traduzindo isso para o ambiente escolar, a direção diz aonde a escola quer chegar, aonde nós queremos chegar, quais objetivos que nós queremos conquistar. E a coordenação, em seu papel, ela dá as coordenadas para que tal coisa aconteça para todo o time escolar. Ou seja, os líderes envolvidos dão a definição e coordenadas de onde, como nós vamos chegar na paixão e no propósito que nós temos definidos ali pela escola. Tá certo? Então, como praticar? Conforme eu falei, nós vamos colocar questões práticas aqui, de modo prático. Então, o importante primeiro é ter meta curta, de médio e de longo prazo. Então, veja bem, alguns anos atrás nós colocamos como meta da nossa escola ser a maior referência educacional da região, né? Com muito trabalho árduo e paixão de todos e com um bom time, nós chegamos a tal. Veja, essa era a meta de mais longo prazo. A meta de curto prazo era conquistar primeiro a referência num determinado segmento, determinado ali infantil, depois a referência no fundamental e por aí vai. Então é importante que, para começar uma prática, tenha se definido metas. Metas mesmo. Então veja bem, pessoal, não traduzam isso como aquelas metas comerciais do tipo, mas sim em metas práticas ali para atingir seu objetivo. Por exemplo, eu quero tornar um ambiente mais acolhedor, eu quero tornar um ambiente mais inclusivo. Então coloque metas coligadas à sua paixão para chegar em tal. Depois disso, é importante que você mostre evidência para as pessoas. Veja bem, se a direção, a coordenação, a liderança identificou que tal determinada meta foi atingida, o próximo passo importante é mostrar para os seus liderados que já se atingiu aquele objetivo, chegou naquele objetivo. Então você está evidenciando que nós chegamos. Olha, veja bem, como essa frase que eu coloquei para vocês da coordenadora. Isso aí virou, compartilhamos dentro da escola. Olha, atingimos a nossa meta. Olha só, uma das metas. Conquistamos alguma coisa. E por fim, visual e reforço todo o tempo, do qual eu falei que não bastava somente ele, mas é importante. Visual e reforço todo o tempo. Sala dos professores com missão, visão e valores, com frases curtas sobre onde nós queremos chegar, no conteúdo. Então, por exemplo, vou dar um exemplo prático que eu acho bem interessante que os líderes de escolas que estão assistindo conseguem identificar facilmente. Então, num documento, num diário que o professor tem que preencher, num semanário, tenha sempre ali estampado a frase, um slogan da escola, o que a escola quer chegar, reforçando aquilo o tempo todo. Então, isso é uma boa prática de todo momento estar reforçando com o seu time a sua paixão, tá? Ou em reuniões ou em cafés informais no dia a dia da escola, você está reforçando aquilo. Então, por exemplo, alguém vem compartilhar alguma experiência com você e fala, mas isso se deu porque realmente somos a escola que trabalha dessa forma. Por isso que se deu. Nós somos isso, essa é a nossa paixão. Então, precisa desse reforço, dessa cultura. Pilar 2. Chegamos ao pilar 2. O pilar 2 é o poder do feedback quinzenal, inspirado até no Gardila, conforme eu falei, e aqui eu vou dar bastante exemplo prático, talvez seja um dos pilares que nós vamos levar mais um pouquinho de tempo. E veja bem, tentem imaginar esses pilares, conforme eu vou falando para vocês, uma estrutura mesmo, um platô, né? Os 4 pilares, no caso nossos 5, nós vamos colocar um no meio, que é o final, do qual depois nós vamos encerrar, né? Mas vamos para o segundo pilar que vai sustentar aqui a nossa ida ao nosso caminho para a equipe de alto desempenho. Bom,
Por que o feedback contínuo ele é importante, né? Porque ele faz com que o professor entenda o que a escola quer. De que maneira? E eu vou exemplificar, né? Ele também comunica claramente como é que a escola pretende chegar lá e garante que todos remem na mesma direção. Veja bem, de modo prático, é importante você, gestor, você, líder que está me escutando, tenha em mente que é necessário o feedback contínuo entre o time de liderança. De modo prático, eu vou contar para vocês um pouco como é que nós fazemos lá na nossa escola, né? Então, todas as semanas, religiosamente, todas as terças-feiras à tarde, o nosso time de liderança, coordenadores e diretores, se reúnem para alinhamento de tudo. Sempre com muito objetivo, com muita prática, com pauta definida e pouco tempo perdido, né? Porque a gente sabe que tem muitas reuniões que se perde muito tempo. Então, se você vai definindo uma pauta e com um time de liderança, você se discute aquilo que é necessário. E veja bem, se discute tudo nessas reuniões. De um problema de um aluno a uma decisão de visual que a escola vai ter de mudança, por exemplo. E é importante que você, líder que está me escutando, tenha esse debate entre os líderes para que haja visão e uma visão de todos e um colhimento de informações de todos, de pontos de vista. Esse é o ponto que eu queria chegar. Então, o feedback, a direção, sempre nessas reuniões semanais de feedback, ela vai estar dando todo momento e reforçando para a coordenação, que depois vai replicar para os professores e todos os outros times, aonde queremos chegar, que está conectado diretamente ao pilar 1. Garantindo, então, que a gente reme na mesma direção e comunicando como é que a escola pretende chegar lá, tá? Então, essas reuniões são extremamente importantes. Deixa eu passar para o próximo aqui. Sim, e o óbvio precisa sempre ser dito. Isso é uma coisa que eu costumo falar. Então, isso acontece muito nas escolas, né? Que a gente fala, poxa vida, a gente está dando essa instrução, está de acordo para a escola chegar naquele objetivo. Mas é tão óbvio, acreditem, o óbvio precisa sim ser dito. Num time de alto desempenho, ele precisa ser dito, tá? Porque comunicação não é apenas informar, é engajar as pessoas. Então, quando a gente fala de ter reuniões como essa, semanais, e depois eu vou chegar na coordenação com os professores também, o objetivo ele é muito maior do que um bate-papo. É nesses momentos que você engaja e coloca as pessoas conectadas no primeiro pilar, que é o pilar da paixão, tá? Então, propósito é importante. Então, mensagens transmitidas, né, que são com clarezas, conectadas ao primeiro pilar, que é a paixão e o propósito, elas vão gerar ação. E outra coisa importante nessas reuniões de feedback é o comunicado do porquê. Tudo e qualquer comunicação que ela venha acompanhada de uma explicação, ela é mais clara, ela é mais eficaz, né? Então, é um hábito que a gente a gente usa na escola, sempre de comunicar o porquê das coisas. Olha, a escola está determinada a seguir de tal maneira, ou fazer tal ação, e os motivos são esses. Isso é importante. Então, quando se discute na reunião de liderança, então a gente faz lá todas as terças-feiras a reunião de liderança, onde se discute tudo, e a gente discute o porquê das coisas. Por que aquilo impacta positivamente, por que impactaria negativamente. É discutido até se a gente vai fazer um comunicado mais crítico a alguma determinada situação, se a gente vai soltar alguma nota, tudo é comunicado ali. E a gente sempre vai fazendo os porquês. Na reunião de coordenação, de novo, que dá as coordenadas para os professores, também ela é muito importante o porquê, tá? Vamos lá. Então, a maneira que a gente pratica isso são as reuniões de liderança semanais e agora sim os professores. Na nossa escola, a gente utiliza quinzenalmente a coordenação, ela reserva, geralmente nos espaços de intervalo do professor, de aulas vagas. Então já tem pré-determinado a cada 15 dias esses encontros. A gente deu um título lá no nosso colégio de agenda positiva, né? Porque é para ser uma agenda positiva, né? Algo que a gente vai discutir positivamente. Então é nesse encontro que a gente consegue, olha como o feedback é importante, esse pilar 2, é nesse encontro que a gente consegue
aproximar o professor da direção, por exemplo. É nesse ponto que eu acho principal que a gente se antecipa a problemas. Que tipo de problemas? Se o professor está com alguma dificuldade emocional, se o professor ele está com uma dificuldade com a turma, se algum aluno está tendo dificuldade, se o professor está com algum tipo de necessidade, seja ele de um material, de uma ferramenta. Então é nesses momentos de encontro que se colhe essas informações. Veja, a maioria das situações só chega à coordenação e até mesmo à direção quando já, pum, estourou. Quando já aconteceu o problema, quando já se tornou o problema. E aí o resgate é muito pior. Então, quando você tem um acompanhamento, conforme lá o Gardilas falou, de corrigir a rota a todo momento, quando você tem essa comunicação constante com o seu time, veja bem, liderança toda semana e os professores quinzenalmente junto com a coordenação, você alinha as expectativas muito melhor, você traz o seu time muito para perto, você conecta eles mais vezes à paixão e o propósito da escola e você todo momento corrige rotas e identifica possíveis problemas antes de eles se tornarem problemas mesmo, né? Então, essas reuniões têm uma extrema importância por conta disso. E é nessa reunião também, nessas reuniões de feedback, onde o professor traz também ideias, onde o coordenador engaja o professor em determinadas situações. E para depois, então, na reunião de liderança, onde o coordenador compartilha também, olha, professor tá tendo determinada necessidade, então que eles vão agir, isso pode crescer, ou o professor X está tendo uma coisa muito legal, individual que ele está fazendo, será que a gente não pode espalhar isso para a escola inteira? Na reunião de liderança? Ah, sim, podemos. Por quê? Por conta disso. Olha, como é que nós vamos fazer? Como? Quando começamos? E veja bem, então, todo momento existe uma comunicação para que então a gente mantenha todo mundo alinhado nas expectativas lá que a direção determinou lá atrás. Tá certo? Então, para mim, para ter um time de alto desempenho, o segundo pilar, todos são importantes, mas o segundo pilar ele é fundamental. A comunicação. A gente lida com pessoas. O nosso tipo de prestação de serviço educacional, ele é pessoas, puramente pessoas. Do cliente ao executor, né? Bom, o poder do feedback, né? Então ele inspira, ele mantém a energia de todo mundo, né? Ele mantém todos conectados ao propósito, permitindo antecipar problemas antes que se agravem. Em resumo é isso, tudo o que eu falei, em resumo é isso. Então, esse é o poder grande. Outra dica que eu dou também para os líderes é sempre qual que é o poder das perguntas devolvidas. Então, nessas reuniões, tanto de liderança quanto dos professores com os coordenadores, é engajar o professor dessa maneira. Professor, mas como você faria? Em vez de dar a resposta pronta, em vez da ordem. Isso traz sensação de pertencimento ao time, ao propósito, né? Então a gente perguntar, não só levar coisas que foram discutidas, mas também trazer as coisas que foram discutidas, né? Então as perguntas, esse tipo de pergunta, elas refletem diretamente numa questão de autonomia do professor e sensação de pertencimento, né? E por fim, quando você tem esses tipos de feedback e tipos de reuniões, você acaba construindo um time de alto desempenho. Por quê? Porque eles se tornam independentes, ou seja, não dependentes de tudo. Então, você gestor que está escutando, eu falar com você, que tem aquela sensação diária, meu Deus, tudo me procura, não sei o quê. Quando você tem um time de alto desempenho, isso acaba, acredite, porque as pessoas elas já estão entendendo qual que é o propósito, como é que a sua empresa, como é que a sua escola funciona no dia a dia, como é que esse time funciona sem dependências das pessoas. E isso, através de todos os pilares que eu vou apresentar para vocês e também fundamentalmente o pilar 2, isso é apresentado para vocês e acaba por ocorrer. Então, como é que praticar? Dicas que eu dou: uso de aulas vagas para conversa sobre os alunos de inclusão, sobre todos os outros alunos, fazendo com que a equipe toda seja conectada através do coordenador à direção e vice-versa, isso mantendo o engajamento, porque a gente sabe que no dia a dia não é fácil manter toda essa relação de todos, né? Então o papel do coordenador como elo é antecipador de problemas pedagógicos e também do bem-estar do professor. Veja, isso é importantíssimo, que é o que eu falei há pouco, né? É extremamente importante que essas reuniões de feedback, elas trazem essa questão também do bem-estar do professor. É ali que a gente identifica determinados tipos de problema e a gente consegue acolher e dar as devidas tratativas ali com o profissional, tá?
Pilar 3, vamos lá, pessoal. Liderança inspiradora e democrática. Vamos falar do pilar 3 aqui para vocês, tá? Então, para ter um time de alto desempenho, os liderados precisam de um líder inspirador e democrático. Democrático, para mim, é a parte mais importante, que eu vou chegar, tá no final desse pilar, mas é a parte que mostra como é que a gente gera engajamento e pertencimento do time. Então, os gestores, né, de maneira geral, combinam uma visão clara com uma escutativa, né? Não apenas determinando o que deve ser feito, mas também ouvindo a equipe. De novo, isso é democracia, é uma liderança democrática. A gente escutar, nós líderes escutarmos, não sermos donos da razão. E veja bem, é importante, você tem uma pessoa interessada dentro do seu time que quer ser ouvida. Ela sempre vai ter razão? Não, mas você também nem sempre vai ter a razão. Então, escute, dê os ouvidos para todos os seus colaboradores, e sejam eles líderes, não sejam líderes, deem ouvidos, isso é importante, isso vai melhorar o seu dia a dia da escola, isso vai fazer com que a sua equipe performe como alto rendimento, tá? Bom, de novo sobre a gestão democrática, já pincelei, mas é isso, ela gera uma sensação de pertencimento, é tomada de decisão. Na nossa escola, por exemplo, uma época a gente decidiu qual seria a mudança do uniforme, envolvemos a todos, não foi só o marketing que definiu, nós pegamos 3, 4 modelos e pedimos para todos fazerem uma votação, todos escolherem e falarem o porquê daquilo, né? Isso gera pertencimento, isso gera engajamento do time. Bom, ainda sobre liderança inspiradora, nós não podemos deixar de falar que lidar com pessoas é uma arte. E o nosso ofício, o nosso fim de trabalho, ele é conectado diretamente com pessoas, né? Alunos, pais, professores, né? E eu tenho sempre comigo também que o professor é o principal ali de uma escola, né? Se fosse um restaurante, o principal ali é o chefe da cozinha, né? Todos os outros são muito importantes, obviamente, mas no caso de uma escola é o professor. Então, a gente tem que saber lidar com ele também. Pessoas são difíceis e complexas, temos que assumir isso. E isso não vai mudar, porque pessoas são assim, pessoas pensam diferentes, elas têm criação diferente, elas têm uma base cultural diferente das outras, elas têm vivências diferentes, elas têm experiências diferentes. Então, o maior poder do líder é entender que lidamos com pessoas e pessoas são diferentes. E dar o ouvido, ter a escuta ativa, como que se diz hoje, né? E entender, você líder, que a gente precisa mais do professor do que o professor precisa de nós. Isso é verdade, né? Ainda mais nos dias de hoje, que a formação de professores, infelizmente, tem caído cada vez mais no sentido de pessoas interessadas a ter uma formação pedagógica. Então, quando eu falo que a gente precisa mais do professor, é porque o professor ele é o produto fim de uma escola, da prestação de serviço de uma escola, né? Então, ele é o profissional, assim como todos os outros, que tem que ter uma liderança que condiz com o que ele merece, tá? Porque cada professor, cada colaborador, ele tem necessidade e motivação diferente. Então, é importante que o líder tenha essa escutativa para que ele engaje o time nessa equipe de alto desempenho, tá? Já o coordenador, que é a liderança, como a gente é o pilar 3 que eu estou falando, que faz parte da liderança inspiradora e democrática, o coordenador ele precisa ter um controle emocional. Sim, o coordenador é aquele que em algumas palestras já escutei, achei muito engraçado uma vez, onde que colocaram o coordenador lá com uma roupa de bombeiro, etc, tal, porque ele apaga incêndio o dia inteiro. De fato, isso seja você estando em Salvador, como a nossa colega falou, ou em São Paulo, eu acho que isso vai ser igual para todas as escolas. Então, o controle emocional do coordenador, ele tem que ser superior aos seus liderados, né? Ele tem que entender que a lidar com as próprias emoções e as emoções do próximo. O diretor, então, nisso falha, porque eu costumo brincar assim, o coordenador tem um diretor para motivar ele, o professor tem o coordenador, o diretor não tem ninguém para motivar, né? Então, ele vai chorar em casa sozinho, modo de dizer. E é importante, então, falar, poxa, na prática, como é que o coordenador ele vai lidando melhor com as questões emocionais? Então, reconhecendo emoções antes de agir, aquilo que desperta nele. Então, você líder que está me escutando, eu acho que um bom meio é você identificar situações que despertam determinados gatilhos. Por exemplo, o coordenador vai na sala de diretor ou um professor vai levar um problema e você já está vendo lá ele com aquela criança que geralmente acontece coisas na escola
e você fala, você já colocou um bloqueio, já colocou naquilo. Se você, a partir do momento que você identificou que aquilo te gera esse tipo de coisa, das próximas vezes tente mudar isso, com o ouvido aberto, né? Uma coisa que eu trabalho muito com o meu time é a gente, principalmente quando tem comunicação, recados, reclamações, questionamento de famílias, é a gente ler da maneira mais aberta, com o coração aberto possível. E entender, e não tentar interpretar de forma ruim o que a família escreveu, ou de uma maneira que a gente não concorda, mas sim entender, por que ele escreveu aquilo? Se aquilo nem te pertence, né? Melhor ainda, você fala, poxa, o problema não está comigo, né? Às vezes o problema está com a pessoa, mas tudo bem, você está com ela, eu vou procurar entender então e atender da melhor forma, né? Mas nossa, aquele pai pergunta sempre a mesma coisa e tal. Tudo bem, não deixa que aquilo responda quantas vezes for necessário. Esse é o seu controle emocional. Isso é o bom atendimento que você vai fazer. Isso é o que uma equipe de alto rendimento faz, né? Então, é importante que a gente identifique gatilhos que nos causam, às vezes, um certo descontrole emocional. E para a liderança isso nada é bom. Bom, por fim, usar a empatia como ferramenta de liderança é muito importante, tá? Então, se colocar de fato no lugar ali, tentar entender. Mas, professor, você está tendo determinada dificuldade na sala? Poxa, eu tentar entender, eu vou lá, eu vou ficar no seu lugar, eu vou acompanhar você, eu vou tentar entender isso melhor. Ou seja, mostrar que você de fato importa. E não só mostrar, se importar de verdade. Porque seu professor ele merece isso, seu time merece isso. Uma equipe de desempenho só acontece com isso. E, por fim, decisões democráticas também, né? Identificar momentos para decisões coletivas. Por exemplo, a escolha de data de treinamento. É uma coisa que a gente fez lá no nosso colégio, por exemplo. A gente definiu, temos data de treinamento. Será que o pessoal prefere aos sábados pela manhã ou dia de semana à noite? Olha só que interessante. De vez numa reunião só de liderança se decidir isso, o que a gente fez? A gente compartilhou um formulário simples com todo mundo, falou, olha, responda aqui, e depois publicamos, falou, olha, a maioria votou que sexta-feira à noite é o melhor dia para todos. Ok, olha, está democrático. Olha que maravilha. Alguém pode achar ruim? Sim, quem votou em outra data, mas não necessariamente ele vai achar porque não veio com uma decisão de uma mão só. Foi uma escolha do coletivo. Todos pertenceram na tomada de decisão. A maioria daquela decisão foi tomada. Então, veja bem, é mais um passo, é mais um pilar que a gente segue para ter uma equipe de alto desempenho, né? O terceiro pilar, veja, que um conecta-se ao outro. Então, tudo que eu tenho falando desde o primeiro pilar, se você for voltando, ele vai se conectando. A decisão democrática, com os feedbacks, com o propósito e a paixão. Uma coisa que eu acho importante para você, diretor que está me escutando, mantenedor, coordenador, é que todos os líderes têm que ter uma visão de mantenedor, tá? O que é uma visão de mantenedor? Eu costumo ser muito convidado para painéis e para discussões, debates e congressos onde são destinados a mantenedores. Qual que é a primeira coisa que eu faço? Levo meu coordenador. Porque para mim é o mais óbvio. Não tem que ser eu ter somente a visão de mantenedor. Eu preciso que outras pessoas tenham visão de mantenedor como a minha. Eu preciso que eles pensem igual. Eu preciso que eles enxergam a escola de cima como eu enxergo, conectando todas as áreas, conectando todas as necessidades, conectando todas as pessoas. Então, eu acho que isso é uma das coisas que a gente aprendeu no colégio, que é muito importante, a gente dar a visão e o pensamento de mantenedor para todo o time de líderes. Porque dessa forma eles conseguem compreender melhor e também colaborar melhor na tomada de decisão de tudo. Por exemplo, a gente até votou benefícios lá nas nossas reuniões. A gente implanta esse benefício ou não? A maioria de vocês pode pensar que é óbvio, colocou que sim, mas não, acabou votando para que não, né? Um determinado benefício. Então, a visão de mantenedor é um dos pontos principais para que seu time de liderança, lembra, esse pilar 3 é liderança. Ele é um dos principais para que ele desempenhe todos as outras necessidades aqui apresentadas, tá? E dá valor à voz do professor, tá certo? Então, algumas coisas como praticar isso também, igual que eu falei que todo final de pilar eu ia dar algumas coisas práticas, né? Então, custear cursos que os colaboradores desejam fazer, isso é muito importante. A liderança, custear isso é muito importante. E veja bem, por que eu falo assim? Que eles desejam fazer. Eu acredito
e nós acreditamos lá no colégio que a gente coloca cursos padrão para todo mundo? Sim, colocamos. Mas você fala assim, olha, eu formo meus professores. Ah, legal, você forma, como é que você faz? Ah, a gente contrata lá 4, 5 cursos no ano, 2, um curso só e dá. Tá bom. Você já parou para pensar que talvez não seja o que ele precisa? E por que quando a gente fala assim, ó, que a gente custeia o curso que ele quer fazer? Em geral, as pessoas buscam o que elas precisam aprender. Então, dessa maneira, você não perde tempo investindo, não perde investimento. Se a pessoa está buscando, olha, eu preciso de um curso de oralidade, melhorar a minha fala, né? Você vai investir nesse curso da pessoa, o professor vai melhorar na fala dele. Não adianta colocar uma habilidade que ele já tem, você vai fazer aquele curso, mas aquele professor é fera naquilo. Não adianta, só para falar que você forma a equipe, para que você tenha informação contínua, não faz sentido. Então, de novo, conectando tudo para trás, dar a voz ao seu colaborador, ao seu time, né, tá conectado a isso, né, a ele também escolher os cursos que ele vai fazer e você custear isso. Por fim, reunião de liderança e o voto consultivo quando necessário são coisas práticas desse pilar. Vamos avançando para o pilar 4, processo de disciplina. Sim, esse é o chato e precisa do chato. Precisa ter alguém no time que faça esse papel e esse é o papel do chato, né? Então, o que são os processos de disciplina? Poxa, Vitor, a gente escuta vários lugares por aí, processos, que tem que ter processo, tem que ter definido, mas eu não sei o que é um processo. Toda vez eu saio de uma palestra, de um congresso, com dúvidas do que se trata um processo, o que é um processo. Processo nada mais é que o padrão. Então, vou dar um exemplo bem prático de todas as escolas. Na hora da saída da sua escola, na hora da entrada, não tem toda uma sequência? Toca o sinal, é o horário que esses alunos descem, a portaria faz a chamada, o pai já parou o carro. Então, esse ato do aluno tocar o sinal, descer, o pai entrar no carro, segurança ajudou, tá, é um processo. Processo do quê? De saída do aluno. Isso são processos. Eu gosto de falar isso porque por muito tempo na minha vida eu ouvia processo, eu falava, mas que danado que é esse processo? Que aquelas pessoas tanto falam isso? Então, eu levei algum tempo para entender que processo é tudo aquilo que a empresa passa. Então, quando você tem processos bem definidos na sua empresa, você cria também documentos para isso. Então, fala, poxa, mas isso não é muito burocrático? Sim, é burocrático, mas não se faz equipe de alto desempenho sem burocracia. Saibam disso. Porque a burocracia vai fazer as pessoas seguirem as regras. Como, por exemplo, uma multa de trânsito, como, por exemplo, uma regra, não pode embarcar com líquidos mais de 100 ml. Você não consegue, é burocrático, não é? Mas não pode. É isso, por isso que as pessoas seguem. Entende? Então, processos de disciplina, ele é importante que os professores sigam, porque ele é crucial, e eles não podem ser ignorados. Então, por exemplo, Vitor, dá um exemplo de processo de alguma coisa documental que vocês tenham lá. Por exemplo, no colégio. A gente tem uma planilha onde a gente abastece todas as informações de alunos inclusivos, tudo aquilo que mudou. Porque, veja bem, às vezes nós temos um aluno de inclusão há 4, 5 anos e ele vai mudando de turma, certo? Além de mudar de turma, às vezes os profissionais mudam também. Então, a gente tem todo o histórico daquele aluno numa planilha, né, onde ele consulta lá. Então, mas onde está o processo aí, Vitor? Toda vez que tem uma alteração, é obrigada a pessoa que recebe essa alteração, o coordenador que seja, a abastecer uma informação lá, por exemplo. Tá? Então, é importante que processos sejam seguidos. Outra coisa, documentos padrão. Então, por exemplo, a escola precisa ter um documento onde diz a fonte que usa na prova, como é que é o título, que número que usa, o espaçamento. Fala, poxa, Vitor, mas isso impacta muito? Sim, é claro que impacta em time de alto desempenho. Porque senão, na hora de coordenador, ou seja lá quem for, que vai revisar uma prova, vai ter que ficar alterando tudo para ficar no mesmo padrão. Sem contar que se você não tem padrão, você não tem uma escola que vai performar bem também. Então, veja bem, processos de disciplina são extremamente importantes. Plural ajuda muito disso. Plural, que o Sistema Max também está conectado, ajuda muito disso. Tem muito lá dentro, não documentação, mas faz com que siga esse processo de disciplina. Por exemplo, usando os materiais didáticos lá, os virtuais. Olha, lá na nossa escola, o professor espelha todo o material lá que está com o aluno. É um processo, é uma disciplina, tem que ter. Não pode pegar o livro e ficar lá assim, por exemplo, aqui, aluno. A gente coloca no painel lá espelhado o plural. Tá? Então, documentar o básico evita maus entendidos. Documentos necessários bem estabelecidos, padrões de trabalhos definidos e comunicados, processos claros. Processos claros é igual a menos conflitos e mais produtividade.
E por final, eu sempre coloco aí, igual que eu coloquei no começo aqui, alguém deve ser o chato. Nesse caso, por muito tempo fui eu, agora tem mais pessoas. O que é ser o chato? É você cobrar, a pessoa vir com você um negócio e falar assim, ó, tá ótimo isso aqui, mas tá fora do padrão. Isso aqui não está correto. Foi comunicado dessa forma? Ou seja, alguém precisa estar cobrando isso até que se culturalize, até que vire cultura da sua empresa, da sua escola. Então, até para que quando vem alguém de fora, algum novo contratado, ele possa já embarcar e seguir os processos definidos que já foram definidos. Então, tendo disciplina, disciplina gera liberdade. Então, se você não quer, conforme eu falei há pouco, que a escola fique dependente de pessoas, de uma, ou de duas, ou de três, que tenha uma equipe autônoma, funcionando, performando com alto desempenho, é necessário o processo de disciplina, porque a disciplina gera essa liberdade, porque todo mundo sabe o que tem que ser feito. Todo mundo sabe onde buscar a informação. Então, isso é importante. Agora, sim, o pilar 5, vamos entrar, que é o reconhecimento de experiências. Essa é a cereja do bolo, é onde que tudo se celebra, onde se conquistam as coisas. É quando a gente identifica, poxa, agora eu atingi uma equipe que performa de alto desempenho. Então, a neurociência diz, né, que a dopamina ela é muito importante. Então, o que a gente... Ela gera prazer, né, satisfação. Então, o que eu falo com isso? Experiências geram mais prazer e satisfação nos colaboradores do time do que valores monetários, né? Então, a gente identifica assim, vale mais a pena, tá? Você líder, que está me escutando, coordenador, diretor, você proporcionar experiências para o seu time do que valores monetários. Ele pode até não concordar no começo, mas o dinheiro, o valor monetário, ele vai embora rápido. Experiência perdura por uma vida inteira e agrega para a pessoa, agrega para você, né? Então, a gente tem algumas coisas. Então, o que eu recomendo a todos os líderes, não alguns, né? Então, que sejam separados verbas, por exemplo, para momentos positivos. Por exemplo, um jantar entre líderes, ou o coordenador, por exemplo, ele tem uma verba disponibilizada pela direção da escola para eventualmente levar um ou dois professores para jantar, mas que sejam todos, é claro, de modo de surpresa. Professor, com licença, você tem um compromisso na próxima sexta? Não, não tenho. Vamos jantar? Estou te convidando. A escola está te convidando para você jantar. Vamos? Aí você leva 2, 3, ou o time inteiro que seja, ou o coordenador faça isso, sem você, diretor. Deixa o coordenador ir lá com o time dele. Tá? E lembra que ele é o meio que vai dar coordenada. E proporcionar esses tipos de experiência, por exemplo. Isso é importante. Isso gera pertencimento, gera reconhecimento, gera experiência, gera dopamina. E é muito melhor do que o monetário. Então, faça isso também com seu time de liderança, tenha reuniões externas, vai fazer uma reunião de início de ano, de retorno agora de segundo semestre, procure algum lugar, nós vamos fazer uma reunião em tal lugar, e proporcione esse tipo de experiência, tá? Fortalecer vínculos em contextos diferentes, então isso é valorizar a equipe. Então, por exemplo, algum professor que tenha algum feito bem interessante e ele seja compartilhado aquilo com outros professores, dando nome ao professor, olha, o professor tal compartilhou tal coisa, né? Levar para cursos externos também, né? Como o próprio Maxi também tem alguns momentos onde proporciona esse tipo de curso e de formação de professor. E se você tem ou não um time de comunicação de marketing, seja um time ou seja quem faça essa parte de comunicação, é importante que ele deve, mais do que nunca, propagar o trabalho do professor. Tá? Então, se sua rede social só é abastada de feliz dia disso, feliz dia daquilo, comece a colocar o que o professor faz. Você vai atingir duas coisas: o seu público e vai conquistar o coração do seu professor, porque ele está sendo reconhecido pelo que ele faz. Eu sou um defensor extremo da pedagogia. Pedagogia é uma ciência. O professor estuda tanto quanto qualquer outra formação que perdura o mesmo tempo. E se tem esse tempo todo, é porque existe ciência por trás. Então tem que ter valorizado. Tem que estar mostrado o trabalho, tem que ser mostrado para o professor que é valorizado o trabalho dele. Então o marketing, seja como você deve fazer, deve propagar o trabalho do professor. E isso gera reconhecimento, tá? Então, conforme eu já falei, levar professores para treinamentos externos, né? Proporcionar conforto e demonstrar importância, eventos e congressos. E eu coloquei um case aqui da professora
Milena, que é bem interessante esse case, porque ele é assim, ó. O que nós fazemos? Nós levamos uma certa vez o time para fazer um curso fora. Então, contratamos um curso e nós saímos da nossa cidade, alugamos 2 vans e fomos. De repente, essa pessoa está lá chorando de canto. Pô, o que aconteceu? Tal. A diretora pedagógica perguntou para ela. Ela falou, olha, eu nunca tinha visto a Avenida Paulista. Isso me emocionou. E ela ficou assim, não, nunca tinha visto. Era meu sonho. Olha uma coisa, a pessoa mora em São Paulo, nunca tinha vindo na Paulista, por exemplo. Então, esse é um case que ficou muito marcado para a gente, porque era uma coisa tão simples, mas que olha a experiência e o engajamento que marcou para essa pessoa. Ela nunca mais vai esquecer. A primeira vez que ela foi na Paulista foi junto com a escola para um treinamento. Então, é por isso que eu falo que o pilar 5º, ele é o mais prazeroso para um líder. Porque um líder, que seja um bom líder, ele quer ver o time todo feliz. Seja você diretor, seja você coordenador. Né? Você quer ver o seu time feliz. Ninguém quer ver, ninguém tem o objetivo de ter um time triste, um time abatido, ou sem propósito, sem engajamento. Não é à toa que você está assistindo essa palestra sobre como ter um time de alto desempenho. Porque você quer que ele seja de alto desempenho, você quer que ele seja feliz. E para isso, o 5º pilar, que é o do meio, e é por isso que eu falei o exemplo dos 4 pilares nas pontas do platô, e o do meio é o reconhecimento da nossa principal atração, por isso que ele está ali no meio de todos os outros, que são os nossos colaboradores, são os nossos líderes, todo do nosso time, tá? Importância também de formação, né? Gera reconhecimento e experiência, isso é importante, você dar acesso ao professor, por exemplo, de formação. Então, já é prática na nossa escola, entrar na escola, fazer a formação do Trilhas, do Sistema Max, né? Que está disponível lá também, no plural. A aplicação de rodas de conversa do Profs é muito legal. Fica a dica para vocês o que nós fazemos na nossa escola. Então tem o Profs, onde o professor faz curso, a gente determina esses são os cursos que eles não escolhem, é o que a gente determina, fala, olha, tem que assistir determinado curso, no seu tempo, conforme você quer, mas dia X, daqui 60 dias, nós vamos fazer uma roda de conversa, regada a um bom café, né, uma boa confraternização, e nós vamos discutir o que cada um aprendeu. Olha só que interessante. Então, ele teve o tempo que ele teve, e aí se discute, porque todos eles vão assistir de casa, é online, e depois vão discutir entre todos nós o que cada um aprendeu, qual que foi a observância de cada um. Olha, gente, como isso conecta tudo que eu falei para trás. Reconhecimento, experiência, engajamento na paixão da escola, liderança, porque o líder vai estar ali conduzindo, o feedback, porque esse retorno do curso não deixa de ser um feedback. Então, veja bem como isso é importante. Então, é uma coisa que a gente adotou na escola, a aplicação de roda de conversa dos cursos do Profs. Então, a gente determina, a gente vê alguma coisa interessante, coloca aquilo, coloca um prazo e depois se discute e debate. Eu sei que você muitas vezes está pensando, meu Deus, como é que essa escola consegue? Deve ser uma escola gigante, que tem tempo para tudo e tem substituto para todo mundo. Não, não tem. Mas o time é engajado, então a gente arruma os tempos e intervalos conforme a gente pode. Às vezes, muitas das vezes, esticando um pouco do horário, mas porque o time ele é de alto desempenho, ele é engajado e ele sabe, ele tem interesse em saber o que nós vamos discutir ali. Outra coisa que a gente adotou na nossa escola, que não só professores, mas todo o time seu merece isso, né? São espaços. Então, criar um espaço físico na escola, onde o professor se sente acolhido, um ambiente que valoriza e recebe o profissional. A gente tem lá um cantinho do professor como refúgio e inspiração, é um cantinho lá que ele pode entrar com uma cortininha, ele pode ficar ali, respirar, meditar, ele pode ter um espaço com uma rede, o espaço do café, esse tipo de coisa também. Esse acolhimento, ele é o 5º pilar, ele é reconhecimento e experiência do profissional. Então, é uma das coisas que eu falei que a gente também falaria na prática aqui, é uma das coisas do qual a gente pratica na nossa escola, a gente sempre está... Uma vez a gente colocou, foi legal, acabou que não deu muito certo porque por conta de clima, mas a gente colocou vários temperos numa área da escola e a gente falou, olha professor, quando você quiser, você pega aqui um manjericão, leva para sua casa e cozinha no final de semana, pega aqui um alecrim, por aí vai. Mas aí o clima acaba não ajudando
muitas das vezes. Então, mas assim, são ações que a escola toma para que torne o ambiente mais acolhedor. Porque a gente não fala tanto de acolhimento, o Max também fala de pedagogia afetiva e tudo mais. Então, a gente fala tanto de acolhimento, mas meu espaço, ele é acolhedor? Se o seu espaço também for acolhedor para o seu profissional, você está gerando equipe de alto desempenho também. É o quinto pilar, ele é importante. Agora, finalizando, pessoal, eu convido vocês para o plano 30, 60, 90, que é começar. Então, assim, ó, nos próximos 30 dias eu convido vocês a identificar uma área prioritária, para sua coordenação, você se reúne. Por exemplo, vamos começar o tal do feedback? Vamos. Então, se reúne nos próximos 30 dias e começa a colocar isso como prática, tá? Posterior a isso, meça os resultados. De que maneira? Batendo papo. A gente não vai colocar nenhum gráfico, nada para isso, tá? E vá celebrando as conquistas, por menor que pareça, falar, poxa, a gente foi legal, hein, meu? Você viu que foi bom, né, o nosso bate-papo? E outra, não descumpram o que vocês determinaram. Se vocês determinaram que é toda terça à tarde, façam acontecer. Não tem nada mais importante do que isso naquele momento. Façam acontecer. Não falar, essa semana não vai dar. Porque basta relaxar para que as coisas vão para água abaixo, tá? Então, nesses 30 dias, crie esse piloto para uma questão, nos 60 dias mede esse resultado e em 90 dias avalie o funcionamento da iniciativa, publique para todo mundo que a partir daquele momento é assim e por aí vai. Por fim, pessoal, equipes extraordinárias, elas não nascem, elas são construídas. Não adianta você contratar pessoas que têm históricos, todas que são engajadas, toda a sua empresa, a sua escola, é uma cultura diferente. Ela tem outra coisa, ela não é igual a outra, ela performou bem na outra escola, você sabe que você trouxe um monte de outros professores de outra escola que isso funcionava, mas a sua não vai funcionar, porque você precisa entender que cada instituição tem o seu perfil, tem sua cultura, então você precisa ter isso já definido ali, culturalizado, para que então a sua equipe de alto desempenho aconteça, porque equipes extraordinárias, elas não nascem, elas são construídas. Dito isso, espero que vocês tenham preenchido bastante o chat, com bastante dúvidas, para que a gente possa, com o maior prazer do mundo, eu adoro falar com pessoas, adoro principalmente compartilhar experiências. Isso me move, tá? Vitor, sensacional. Ouvir você falando. Pode sentar aqui conosco para que a gente possa falar um pouquinho aqui das dúvidas e responder para vocês. Como é importante a gente ouvir alguém que está no cotidiano da escola, que está ali o que a gente chama, né, no chão da escola todos os dias. Então, é trazer práticas realmente que foram, e uma consciência que a gente precisa ter aqui, práticas que foram amadurecidas. Não dá certo do dia para a noite. Não. Então, às vezes eu posso imaginar, a gente já fez também alguns encontros para líderes em alguns momentos, e fala, mas parece que eu tenho que mudar tudo. Você pode começar aperfeiçoando algum processo que você tem, alterando, implementando uma nova prática e testando e amadurecendo esse processo de desenvolver uma liderança com uma melhor estruturação, digamos assim. Um convite que eu quero fazer para você, mantenedor, gestor de escola, coordenador, muitos líderes que estão aqui conosco. Será que o seu colaborador, ele realmente tem clareza do propósito do seu negócio, do propósito da sua escola? Será que ele entende quais são os valores inegociáveis? Será que ele entende aonde você quer chegar? Quais são os objetivos a curto, médio e longo prazo da escola? Ou ele simplesmente vai ali, ele dá aula, ele vai embora, ou ele faz a outra ação que ele precisa executar na escola, mas ele não está conectado? Eu convido você a começar por esse ponto, a fazer uma reunião com o seu time e falar qual é a proposta da sua escola, qual é o propósito e qual a participação que ele tem na construção do passo a passo, né, de cada degrauzinho ali para poder alcançar os objetivos que a escola tem ali previstos. Faça esse primeiro exercício. Só vou complementar numa coisa muito interessante que a gente adota lá na escola, numa entrevista, a gente sempre pergunta: por que você decidiu virar professor? Essa resposta para nós, dependendo do que vir, ela é a primordial para a gente contratar ou não uma pessoa. Porque se ela tem paixão, ou ela fala assim, eu sempre quis ser professor, praticamente já está contratado, porque a gente sabe que ela não vai ser aquela pessoa que só vai para a escola. Eu vou lá, trabalho e vou embora. Porque educação, ela é... Uma vez eu ouvi isso de um palestrante, não me recordo qual, mas ela é mais do que uma profissão, ela é uma missão de vida. Eu não vim da educação, eu me tornei um educador, né? E isso me conquistou, me apaixonou. E como ela falou assim, realmente, a impressão que dá é que a gente precisa
mudar tudo e num prazo muito curto, e não é isso. Cultura se muda. Eu vou falar para vocês que eu determinei no colégio, quando a nossa equipe se tornou uma equipe de alto desempenho, que eu falei assim, ó, nós somos uma equipe de alto desempenho. Demorou uns 3 anos para amadurecer, para chegar no ponto de maturidade que é hoje. É que a cultura ela é construída. Ela é construída. Né? Ela é construída. Ela é construída. Precisa de tempo. Construída aos poucos, principalmente que a gente não está construindo uma empresa do zero. Então, se você está mudando, você não está fazendo do zero. É diferente você falar, opa, eu vou definir aqui como é que vai ser, as pessoas vão entrando e você já vai seguindo aquilo. Você já tem uma coisa, então você já tem pessoas que estão há anos ali e você tem que ir mudando aquela cultura aos poucos. Então, o primeiro passo é dar o primeiro passo. É dar o primeiro passo. Esse é o primeiro passo, é dar o primeiro passo. E quando você falou de inspiração, Vitor, uma outra reflexão que eu trago aqui, que é a reflexão sobre o que significa inspirar. Porque muitas vezes a gente, enquanto líder, a gente cobra um comportamento que muitas vezes a gente não tem. E a inspiração, ela está associada a um modelo de mudança de comportamento no outro que é praticamente instintivo. Ele vai mudar porque ele admira e porque ele reconhece que aquela prática ou aquela conduta que você tem pode melhorar algo nele ou no dia a dia dele. Então, um passo também importante. Se você quer um time organizado, você precisa ser organizado. Se você quer um time pontual, você precisa ser pontual. Porque a parte é realmente igual à educação. Educar pelo exemplo. Siga os processos. Processo. Não pule. Não seja o primeiro a não cumprir o processo. Uma coisa muito curiosa que a gente faz lá no colégio, que é assim, às vezes um professor esbarra comigo e tá lá, diretor, olha aqui, ó, quero mostrar tal coisa, assim, quero saber se você aprova isso aqui. Eu olho e falo, nossa, parabéns, eu até sei que eu vou aprovar aquilo, mas eu falo, mas isso aí você tem que ver com a coordenação, porque quem decide isso aí é a coordenação. Eu sei que a coordenação vai trazer aquilo para mim, mas eu não quebro isso. Então depois você, parabéns, mas você procura a coordenação, porque a coordenação precisa validar isso aí não sou eu, né? Mas olha, você está ótimo, aí a coordenação vai dar, sei lá, dá um dia, dá algumas horas, olha, o professor me trouxe isso, sei o que, eu falo, não, beleza, prova lá, pode fazer, pode seguir, pode, né, comprar tal coisa que ele precisa, mas por quê? Isso o que significa? Isso significa o que você acabou de falar, então eu estou dando um exemplo, mostrando que existe um processo a ser seguido, né? Que eu não quebro isso, que eu não tiro a autoridade, por exemplo, que eu cumpra os processos, que eu preencho os documentos necessários e inspiro todo momento, né? Então, se eu quero uma equipe que se demonstre ali bem arrumada, bem vestida, né, no sentido do visual escolar ali, eu preciso estar assim também, e para inspirar a todo momento. Inspirar a todo momento. É isso aí. Impressionante que deve ser um exercício diário de regulação. Porque enquanto mantenedor, você sabe que você teria autonomia para poder autorizar. Mas o cumprimento do processo... é mais importante. É mais importante. É que ele saiba que ali tem uma regra que precisa ser cumprida. Ele é mais importante até por uma das coisas que eu falei. As pessoas têm que ter... Os outros líderes precisam ter essa visão de mantenedor. Então, é importante que por mais que você falou assim, eu sei que eu posso tomar a decisão, mas o processo ele é mais importante, porque senão a escola vai ficar dependente do diretor. Exatamente. E não é isso que a gente quer. A gente quer que tenha autonomia e que a coisa aconteça por si só, né? Então, para isso, existem os processos. É por isso que um dos pilares que eu falei, que ele é o mais chato, ele é o mais complicado até de entender, mas hoje tem uma série de ferramentas aí para ajudarem, com as inteligência artificial, para definir, eles vão ajudar nisso. Mas, olha, a dica que eu dou é, comece e tenha paciência, porque não se constrói um time de alto desempenho da noite para o dia. Leva tempo, leva paciência, mas funciona. Isso que é importante falar, funciona. Não é à toa que várias palestras falam sobre isso. E surgiram algumas dúvidas aqui no nosso chat, e uma delas eu acho que traz um tópico que sempre causa um pouquinho mais de desconforto no gestor, na liderança, que é o feedback. E que muitas vezes ele não é estruturado, ele não traz um modelo estruturado para que ao final desse feedback você consiga realmente trazer os pontos, entender os pontos, trazer os pontos de oportunidade de melhoria e abrir esse canal de escuta importante entre liderança e liderado. Olha a pergunta que chegou aqui, Vitor. Como garantir que as reuniões quinzenais de feedback não virem mais uma tarefa burocrática e, de fato, tragam resultados? Eu até falei há pouco agora no final, né, sobre isso, né? Parece que você fazer um time de alto desempenho
de novo, vai mudar muita coisa, vai se tornar muito burocrático. Mas pensa assim, hoje a sua escola pode ter lá 10 alunos. Pensa na sua escola com 10 mil alunos. Olha como a gente potencializou isso. Ela funcionaria como ela é hoje? Não, não funcionaria. Isso eu tenho certeza que não. Então, para isso, você constrói desde o princípio. Então, coisas como essa, de ter que o feedback, por exemplo, essas reuniões não sejam algo burocrático, é colocar aquilo como algo padrão. Todo dia não tem alguém que abre e fecha a escola? Todo dia não tem horário do lanche? Aliás, a escola não mostra para o aluno que a primeira aula é tal horário, a segunda é tal, a terceira é tal, ensina que aquele momento ele pega aquele livro, que é a aula de geografia, não tem? Isso aí é tudo processo de disciplina, né? Por que então os líderes da escola, ou o coordenador com o professor, ou os líderes entre eles, vão considerar mera burocracia reuniões como essa? Elas têm que acontecer, é o que eu falei há pouco. Então, assim, mesmo que outras coisas aconteçam, essa sempre vai ser prioridade. Coloque na sua agenda, trave aquela agenda, cumpra os horários. Uma coisa muito importante, tenha pauta, siga a pauta. Alguém tem que conduzir a reunião. Vamos lá, pauta número 1, tal. O que você acha? O que você acha? Qual que é a sua opinião? Pô, precisamos tomar uma decisão disso. Pauta número 2. Agora, se fica aquela reunião que as pessoas sentam e ficam um café e fala do um, fala do outro, fala do pai, fala da mãe, que eu, aliás, não recomendo, ela não vai nem se tornar burocrática, ela vai se tornar ineficaz. Improdutiva. Improdutiva. Então, faça acontecer, que ela não vai ser burocrática. Você vai ver que ela vai fazer parte de construção desse time de alto desempenho. Vitor, se não é possível fazer diante da dinâmica da escola semanalmente, como hoje você já conquistou esse espaço, que seja quinzenalmente ou que seja mensalmente, mas que você tenha curtos prazos de avaliação, como você colocou ali no exemplo do barco, que você possa rapidamente entender se você vai ter que corrigir a rota ou não. Mas o importante é cumprir. E os processos bem estruturados, eles geram confiança e segurança. É igual ao limite no momento da educação, né? Então, quando você tem um processo bem desenhado, então se eu sei que eu tenho aquele momento de escuta e de fala com a minha liderança, o que é que isso vai trazer para mim? Confiança e segurança que em algum momento a gente tem ali reservado para reavaliar e para entender como é que está o dia a dia, como é que estão as ações, como é que estão os resultados e o que deve ser aí modificado durante o processo. Então, muito importante isso que você trouxe. Uma outra pergunta aqui, que também vai muito da questão do processo e de como que esse liderado enxerga isso, e novamente eu trago que um processo estruturado e bem implantado, ele traz segurança, ele traz conforto. Você fala, essa é a parte chata, mas é aquela parte chata que traz conforto. Você sabe o que precisa ser feito. Olha a outra pergunta aqui que colocaram para você. O que fazer quando um coordenador ou professor não adere a um novo processo? Por exemplo, ele insiste em manter prazos flexíveis ou evita receber feedback? Isso é desafiador. Então, assim, obviamente, muitas das vezes vai acontecer isso com pessoas boas e das quais você não quer perder. Você quer manter no seu time e você muitas vezes vai refletir assim, poxa, tá difícil ajustar essa pessoa para tal, mas eu não posso substituí-la tão fácil, porque eu poderia só simplesmente falar assim para você, olha, então você demite, contrata outra, acabou. Eu acho que se a pessoa não mudar, vai culminar nisso. Mas o que você tem que ter em mente, né? É que se ele não cumprir esses prazos, ele não começar a se ajustar à nova realidade da escola, ele não está conectado lá no primeiro pilar, que é a paixão e o propósito. E aí você tem que fazer a seguinte pergunta para você mesmo. Faz sentido eu ter alguém no meu time que não está conectado ao meu pilar e ao meu propósito, engajado de onde eu quero chegar, engajado e entendendo que eu quero ter uma equipe de alto desempenho? Não vai fazer sentido. É claro que a gente não pode ser radical ao ponto de já sair cortando a pessoas desse tipo. Não, porque a gente tem que engajar. A gente tem que ir mostrando, a gente tem que ir culturalizando. O começo é o mais difícil, eu não vou negar. O começo é o mais difícil, porque é confortável, as pessoas não gostam de mudança. Eu tenho uma experiência do passado, na minha área original da tecnologia da informação, onde uma época a gente trocou alguns computadores de algumas pessoas e uma pessoa muito antiga, ela falou, poxa, não vai trocar o meu tá ruim. Do nada dela ficou ruim, o dela não era ruim, ficou ruim. Um dia nós falamos assim, abre a máquina do cara, mostra para ele uma peça que você vai colocar na mão, uma memória, abre a máquina do cara, bota a memória lá dentro, solta, fecha, pergunta daqui uma semana se ficou bom. Uma semana depois, não, minha máquina está maravilhosa. Eu falei, agora vai lá, abre, tira a peça e vai embora. Mostra para ele que a peça estava diferente. Então, veja bem, o que eu quero dizer com isso? Essa pessoa ela estava com dificuldade de mudar. As pessoas têm essa dificuldade. Então,
ser líder também é mostrar que as coisas estão mudando para melhor. Lembra que eu falei assim, mostrar o motivo das coisas? Eu coloquei isso em algum dos pilares, é mostrar o motivo, o porquê das coisas. Então, se você tem essa pessoa, você fala, olha, fulano, a gente está fazendo essas reuniões, a gente está fazendo essas mudanças porque a gente tem um objetivo fim. O objetivo fim é tal, 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 é isso, você consegue compreender, tal, você faria alguma coisa a mais em relação a isso, e engajando. E não engajando é o que eu falei, a pessoa está desconectada do primeiro propósito e aí é de fato substituí-la. Muito bom. Eu li uma frase, Vitor, que fala de uma forma muito simples assim, que liderar é gostar de gente. E a escola, ela é feita de gente. Muito. Né? Ela é feita de toda a comunidade escolar. A família é gente, o aluno é gente, o professor é gente, trazendo para o conceito, né? Então, se você aprende a como trazer esse lado humano, mas, ao mesmo tempo, trazer que há regras, né, que há processos que precisam ser cumpridos, mas do entendimento, às vezes, de como cada um também reage a essas regras e a esses processos, você consegue realmente trazer um time que consiga engajar mais emocionalmente, como você trouxe, a sentir também paixão por trabalhar com você, por trabalhar no seu time e a engajar com o seu propósito. Muito obrigada, Vitor, por compartilhar conosco de forma muito generosa práticas que você tem aí amadurecido, implantado na sua escola. Dá para a gente uma visão clara de como a gente consegue aos pouquinhos ir aperfeiçoando as nossas práticas e desenvolvendo o nosso time para que realmente eles possam alcançar o máximo de desempenho. A liderança tem esse papel de extrair o máximo de desempenho, ajudar, contribuir, desenvolver o nosso liderado a contribuir com o que ele tem de melhor. Muito obrigada. E um outro ponto especial também que eu gostaria de colocar é como o Vitor consegue utilizar as ferramentas que o Sistema Max entrega para potencializar as práticas na escola. Então, se ele quer formação, ele utiliza o Profis. Se ele quer trazer a digitalização de alguns processos, ele traz a Plural. Se ele quer trazer também capacitação, ele vai trazer os professores para participar das nossas formações, ele vai incentivar, ele está aqui conosco hoje enquanto líder, assim como você também, aperfeiçoando, conhecendo, sabendo como que juntos a gente pode crescer. Então, muito obrigada pela parceria e por confiar no nosso sistema. Eu que agradeço absurdamente. Uma vez me perguntaram, estava num congresso uma vez, rapidamente falando, eu saí desse congresso com uma pessoa, saímos para jantar, conforme eu dei o exemplo, e a pessoa falou assim, poxa, você já pensou qual que é o seu propósito de vida? Eu falei, não, eu já pensei há muito tempo. E é impactar pessoas e empresas. Então, eu poder compartilhar práticas reais e que funcionam, para mim é imensamente prazeroso. Então, sou muito grato por vocês terem feito o convite para mim. E espero que X% que for, absorva aí e faça a diferença não só para o seu negócio, mas para as pessoas que estão à sua volta. Então, eu que agradeço. Muito obrigada. E eu convido você agora a acessar o nosso link da pesquisa de satisfação. Não pule essa página, leia o QR Code, participe da nossa pesquisa, porque a partir da compreensão de como que você percebeu esse nosso encontro é que a gente consegue proporcionar mais encontros, mais formações e atingir você da melhor forma. Também vou ficar te aguardando lá nas nossas redes sociais, fiquem atentos às nossas novas formações e obrigada por estar conosco aqui.